de estar nessa noite louvando e bendizendo o seu santo nome. Podemos até mesmo dizer, depois de um dia cansativo, depois de um dia de vários acontecimentos, Deus nos concedeu essa oportunidade para poder bendizê-lo, para poder agradecer pela oportunidade que Ele tem nos dado, por ter deitado e levantado, porque o Senhor nos sustentou. Agora vemos, queridos, uma passagem bastante conhecida, uma passagem bastante pregada, mas que diversas vezes que leio e faço menção desta palavra, eu fico admirado, eu fico surpreso, eu fico trêmulo, porque o Deus pelo qual servimos é um Deus muito poderoso, é um Deus muito forte, é um Deus que de maneira alguma, independente da situação, independente do seu acontecimento, do seu passado, Ele não deixa de te amar, Ele não deixa de lutar pela sua vida, Ele não desiste de você, Ele não te abandona, Ele não te despreza. Se olhasse e fosse colocar, queridos, na balança as falhas e os erros que cometemos por diversas vezes, não seríamos dignos de estar aqui, não seríamos merecedores, porque a Bíblia diz que Jesus Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, e por misericórdia dele é que recebemos essa tal graça maravilhosa. Eu quero dizer para você nessa noite que, independente do que você trouxe a apresentar ao Senhor, Ele está aqui e agora para resolver todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Entrega a Ele o teu caminho, confia nele e o mais Ele fará. Mas estamos diante de uma história muito bonita, uma história importante, pelo qual nos fala acerca de um homem que teve a sua infância, podemos dizer, uma infância difícil, uma história de traumas, uma história difícil, de dificuldades extremas, pelo qual até mesmo não conseguimos imaginar o grau de dificuldade que aquele homem enfrentou. Agora nós podemos ver também que nos fala acerca de Jesus Cristo, pelo qual servimos e testemunhamos, porque não podemos dizer um homem admirado, um homem pelo qual passava e atribuía atenções para ele, porque pregava o Evangelho e a palavra de seu Pai. E por ser um pregador, não era um pregador eloquente como somos atualmente, mas era um pregador que falava diretamente em sua mansidão, e aquilo lhe dava autonomia de conquistar os corações por onde quer que passava, pelo qual nos deixou apaixonado pelo seu Evangelho. Você pode dizer nessa noite que você é um apaixonado por Jesus. Eu sou um apaixonado por Jesus, porque o seu sangue Ele me comprou e me remiu. O seu sangue ele nos resgatou das garras do inferno e da morte. Quando o salmista Davi ele dizia: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, ó Senhor, estás comigo. Então você não teme, você não desanima, então você não entrega aos pontos, você não se joga ao desprezo, você não se dá por esquecido, porque você tem certeza que o Deus que você serve, Ele não esquece de você. Como podemos ver na história desse homem, quem sabe, nós não sabemos muito a respeito dele, mas alguns estudos, algumas pesquisas nos mostram que, segundo a sua dificuldade, era uma dificuldade material, era uma dificuldade pelo qual era considerada como um exemplo para as autoridades. Mas a Bíblia nos fala acerca de uma festa. Que festa é essa? A Bíblia nos diz que existia no país de Israel a festa dos judeus, pelo qual podemos dizer que era a Páscoa, uma festa que era acontecida todo ano. E essa festa, ela era simplesmente para autoridades, pessoas com nomes elevados na alta sociedade. E a Bíblia diz que Jesus, ele é convidado para a festa. A Bíblia diz que Jesus, ele chega com os seus discípulos naquela festa, ele vendo todas as autoridades, todos os poderosos, por que não dizer o Herodes, por que não dizer o Pilatos, por que não dizer os governadores, os centuriões, as pessoas que regiam e remiam o Estado, o país.
Mas a Bíblia diz que Jesus ele não se sente bem naquele lugar, porque Jesus Cristo ele entra, chegando dentro daquele lugar, Jesus ele procura as pessoas que realmente precisavam dele. Jesus ele procurava pessoas que realmente queriam ouvir uma palavra dele. Jesus ele procurava simplesmente pessoas que queriam sentir no abraço dele. E naquela festa não tinha esse tipo de pessoa. Jesus naquela festa, ele de costume gostava de estar no meio das pessoas mais simples. Ele gostava de estar no meio das pessoas que se sentiam desprezadas, humilhadas, como eu e você se sentiu um dia. Jesus ele gostava de estar no meio dos cativos, no meio dos oprimidos. Mas entrando naquela festa, ele procura essas pessoas e não as encontra. Por quê? Porque essa festa ela era simplesmente para poder colocar pessoas e autoridades para poder fazer nomes, para poder mostrar até mesmo o seu poder eclesiástico. E Jesus ele se entristece com isso. Jesus ele começa a procurar um aleijado, ele não encontra. Jesus ele começa a procurar um manco, ele não encontra. Jesus ele começa a procurar um cego, ele não encontra. Agora o que fazer? Se ele gostava de estar no meio dessas pessoas, se ele se sentia bem no meio dessas pessoas, agora eu quero dizer para você nessa noite, Jesus, com seu semblante, eu acredito e posso até mesmo imaginar que ele se fecha para si mesmo, porque o aleijado não está, porque o cego não está, porque o oprimido não está, porque o mundo não está, e ele não poderia expressar naquele lugar os milagres pelo qual o seu Pai o enviou de fazer. Ele não poderia curar ninguém, ele não poderia libertar ninguém, porque ali só estavam as pessoas que praticamente não tinham nenhum tipo de problema. Poderia até ter um problema financeiro, um problema na sua casa, mas que ali dentro ele não expressava esse problema. Ali dentro ele simplesmente passava a imagem de que estava tudo bem. Mas Jesus, ele se entristeceu com isso. Jesus, ele fala com os seus discípulos: vamos sair da festa. E Jesus, ele sai, a Bíblia diz que sentido a Jerusalém, aonde existia um tanque de nome Betesda, aonde abrigava todas as pessoas pelas quais Jesus amava, pelas quais Jesus deu a sua vida. Por esse mesmo motivo estar aqui, você está aqui nessa noite, eu estou aqui nessa noite, porque ele deu a vida por mim, por você. Jesus ele vai em direção daquele tanque, ele vai em direção daquele lugar, e acredito que chegando próximo daquele lugar, Jesus ele começa a se alegrar, o seu semblante ele se abre novamente, porque ele começa a ver as pessoas tristes, as pessoas oprimidas e cabisbaixas, achando que estavam desprezados. Por quê? Porque a história nos mostra que essa festa ela existia, mas essas pessoas não poderiam participar da festa. Essas pessoas elas ficavam afastadas da classe alta, da classe média que existia naquele tempo. Então eles começam agora a separar essas pessoas, colocando-as no tanque, onde estão todos os aleijados, onde estão todos os cegos, onde estão todos os mancos e ressecados. Ora, eu quero dizer para você, quem se sente feliz estando desprezado pela sociedade, quem se sente feliz estando afastado da sociedade. Eu mesmo já fui uma pessoa desprezada, mas eu dou graças ao Deus eterno porque Ele me comprou. Eu já fui uma pessoa esquecida, mas eu louvo a esse Deus porque Ele me viu. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus, chegando à porta daquele tanque por nome Betesda, pelo qual havia 5 alpendres ou 5 pavilhões, 5 repartimentos que abrigavam pessoas com diversas dificuldades físicas ou até mesmo emocional, sentimental. E a Bíblia diz que Jesus, chegando naquele lugar, ele encontra esse homem. Aí é que a história de Jesus ela se liga, ela começa a ligar-se com a história desse homem. A Bíblia diz que esse homem, pela história, todas as pessoas que haviam a dificuldade, a sua família, ela não poderia participar da festa. Agora a Bíblia e as histórias nos mostram que essas pessoas, por não participarem das festas, elas tinham que criar aquela criança por longos 6 anos. Por quê? Porque a partir desse momento, para eles, era o tempo em que aquela criança começava a entender e a raciocinar a sua vida própria. E a Bíblia
Bíblia diz que essa pessoa, que esse homem, ele viveu também dessa maneira. A sua família não participava da festa, a sua família não participava de nenhum evento, e ele foi criado pela sua mãe, mas não como uma mãe tem aquele amor, aquele carinho pelo seu filho. A Bíblia e a história diz que as mães se criavam e tinham filhos com essa dificuldade, porque a Bíblia mesmo nos fala que todas as pessoas que tinham uma dificuldade desse tipo, porque era uma cobrança divina, segundo a lei de Moisés, porque o apóstolo Paulo, ele diz que na graça a Deus ele cobrava na alma, mas no tempo da lei, Deus ele cobrava na carne, na pele, no sangue, no nervo e no osso. Então todas as pessoas que viveram na lei foram cobradas por 4 centenas de shekel, porque até mesmo a Bíblia diz, quando um servo ele está para ser apresentado a Jesus, perguntam, quem pecou? Seu pai ou sua mãe para que nascesse cego? Porque aquele pecado ele poderia ser cobrado em 4 centenas de shekel. Então esse jovem ele foi acometido dessa dificuldade, porque a Bíblia mesmo, ela foi sincera em dizer e contar a sua história, para que hoje pudéssemos pensar e raciocinar um pouco, e se pode até mesmo no lugar dessas pessoas, imaginar o que seria de mim, de você sem Jesus, o que seria de mim, de você, se a graça do Senhor não nos alcançasse. Mas a graça de Jesus alcançou esse homem aqui, a graça de Jesus libertou essa pessoa. Jesus ele chegou aonde ele queria, Jesus ele chegou no meio das pessoas que precisavam dele, que queriam ouvir uma palavra de amor, que queria sentir um abraço da sua mãe, que teve uma história difícil, como esse homem teve uma história difícil. A história diz que a criança, quando ela passa a ser amamentada, sendo ela defeituosa, ela era amamentada do lado esquerdo, porque simbolicamente o lado direito bênção, o lado esquerdo maldição. E a mãe ela se virava para o lado do sol, amamentava aquela criança, mas não brincava com ele, não fazia um carinho no seu filho, porque todo filho quer e gosta de ser acariciado pela sua mãe, pelo seu pai. Agora senta na pele e imagine o que é você crescer com seu pai e sua mãe sem ter o carinho, sem ter o amor. O pai chega em sua casa emborrecido, passa pela criança e não fala com ela. Como fica o coração dessa criança? Nós fomos crianças um dia e sentimos na pele o que é isso. Quem teve uma infância difícil, uma vida difícil, sabe do que eu estou falando. Agora eu quero dizer para você que naquele momento que Jesus chega naquele tanque, Jesus ele enxerga esse homem. É aí que a história desse homem começa a mudar. É aí que Jesus começa a olhar de um a um e perguntar as suas dificuldades até chegar na história desse homem. Agora a Bíblia diz que aquele homem ele foi criado 6 anos com a sua família, mas já havia 38 anos à beira do tanque. Então a sua idade sendo dificultada ou com aquela doença, era 44 anos esperando o milagre. Agora quanto tempo você está esperando de Deus um milagre ou uma resposta? Quantos dias você está esperando Deus descer no tanque para te visitar? E olha que a história colocou essa ficção, que um anjo descia na água para agitá-la, mas o anjo nunca desceu na água, era Deus que agitava a água. Mas a ficção foi criada para que aquelas pessoas ficassem olhando fixados para ver a descida do anjo, para não ir atrapalhar a festa dos judeus. Agora eu quero dizer para você, eles estavam sendo enganados, mas Jesus Cristo, ele entrou no tanque, Jesus Cristo, ele chegou no tanque. Então a dificuldade, o próprio e o tempo de maldição, ele começa a acabar, ele está chegando ao fim, porque Jesus Cristo, ele chegou na sua vida e está trazendo um milagre para você nessa noite. Eu não sei quanto tempo você está esperando Deus entrar no tanque para falar com você, mas ele está entrando passo a passo, ele está colocando um pé à frente do outro e está indo nessa noite na sua direção. Você não está sendo mais uma pessoa esquecida, você não é mais uma pessoa desprezada, você não é mais uma pessoa derrotada, você não é mais uma pessoa desprezada. Se fosse eu colocar um tema
ser esquecido nunca, porque por mais que seja esquecido ou desprezado pelo homem, mas o Deus que te chamou, Ele não te esquece. O Deus que te chamou, Ele não te abandona. O Deus que te chamou, Ele não te despreza. Ele está nessa noite entrando no tanque e está indo ao seu encontro. Então eu quero dizer para você nessa noite que os tempos de opróbrio acabou e para cada dia de vergonha dupla nessa noite, dupla nessa noite. Chega de ser desprezado, chega de ser humilhado, chega de ser pisado, caluniado, maltratado. Jesus está entrando no tanque. Aleluia! Abraço que ideia segue cantará Quantas vezes você entrou aqui chorando? Quantas vezes você entrou aqui dizendo: Senhor, é o último dia que eu entro na tua casa. Deus, se o Senhor não falar comigo, eu não volto para aquele lugar. Deus, está difícil, eu não aguento mais. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: eu estou entrando na tua casa agora. Aleluia! Eu estou entrando na tua causa agora. O Deus que você serve, Ele é o Deus da providência. Jesus lhe chega para aquele homem e pergunta: queres ficar são? Ele fala: Senhor, eu quero ficar curado. Mas quando a água ela se agita, eu não acho ninguém para me pegar e me colocar no corpo, porque já desce outro e passa na minha frente. Jesus, em momento algum, mandou ele descer a água, mas já decretou a vitória. Oh, glória! Levanta-te, toma tua cama e anda. E aquele dia, segundo a lei, não poderia trabalhar, não poderia curar, porque era um dia de sábado. Mas o Deus que você serve, como Ele é misericordioso, eu vou estar aqui nessa noite para quebrar o protocolo. Aleluia. Para quebrar as barreiras, as palavras lançadas contra a tua vida, que até mesmo deixa-nos um pouco entristecido, deixa-nos um pouco desanimado da caminhada. Mas não se desanime nessa noite. Olha para o alto que é Jesus, porque Ele está entrando no tanque. Ele está entrando no tanque, Ele está te procurando. Cadê você? Cadê você? Onde você está? Ele quer te perguntar nessa noite se você quer ficar curado, se você quer um milagre. Mas para você receber um milagre, você tem que estar na posição que aquele homem estava. Ele ficou 44 anos com aquela situação, mas ele não saiu da fila. Ele não desistiu, ele não largou a sua trajetória para trás e tentou se arrastar por vontade própria. Ele não sabia quando, mas no fundo do coração, ele tinha uma esperança. Ele tinha uma esperança que um dia a sua vida ia mudar, mas é diferente de mim e você. Muitas vezes você entra na casa do Senhor, mas você não tem aquele fundo de esperança que pode mudar. Você muitas vezes até se desanima por isso, mas eu quero te lembrar uma coisa nessa noite: você não serve a Pilatos, você não serve a César, você não serve as autoridades da fé dos judeus, mas você serve o Todo-Poderoso, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Você serve o Deus forte, você serve ao varão de guerra, você serve ao general, você serve aquele que entra na batalha, mas ele entra vitorioso, ele entra vitorioso, ele não entra para perder. Esse o Deus que você serve. Aquele homem ele não saiu da posição. Ele não deixou a fila. É o que eu quero deixar
deixar para você nessa noite, não deixe a vila. Não desanime. As causas que você tem colocado na mão do Senhor, espera, porque Ele está entrando na luta para te salvar, para te resgatar. Ele está indo na tua direção com solução. Jesus, Ele queria estar naquele lugar onde as pessoas realmente precisavam dele. Jesus não precisava estar na festa dos judeus, onde as pessoas esperavam autoridades terrenas, onde as pessoas queriam benefícios próprios, mas Jesus, Ele queria e fazia questão de estar no lugar em que as pessoas precisavam dele. Aleluia. Você precisa dele nessa noite? Você consegue sozinho? Você é alguma coisa sozinho? Sem Jesus não somos nada. Se Ele não ir nos buscar no plano, que não temos o milagre. Se Ele não nos alcançar, não temos a vitória. Se os olhos do Senhor não estivessem sobre a minha e a sua vida, Satanás já tinha nos destruído em questão de segundos. Ou pensa você que Satanás, ele deixa passar desapercebido por você? Satanás só não nos alcançou porque os olhos do Senhor estão como chama de fogo sobre a sua vida. Você é mal visto, você é mal falado, você é caluniado, mas os tempos de derrota e vergonha acabou, e agora vai ser dupla honra para a tua vida. O profeta Joel foi muito sábio em dizer que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Está escrito, é verdade, e vai se cumprir na tua vida. Eu fico trêmulo em dizer o que eu quero lhe falar nessa noite, vou lhe falar. Você passa por tudo isso, você sofre, você é caluniado, você é pisado, é maltratado, até um certo ponto. Porque quando o general de guerra descer dos céus para tomar a tua causa, vai ser em fração de segundos, porque Ele está do teu lado, Ele não perde batalha, Ele não perde uma guerra, e também deixou os céus para poder estar te colocando debaixo dos joelhos. Então Satanás, ele não tem poder contra a tua vida, porque existe uma espada de justiça dentro da igreja do Senhor. Existe uma espada de justiça aqui em cima. Aleluia. Pastor Fábio, se coloque de pé. Aqui em cima existe uma espada de justiça. E Deus tem colocado na tua mão para anunciá-la. As ovelhas que por misericórdia conquistastes para o reino de Deus está sob a tua proteção. E a espada de justiça que Deus tem colocado na tua mão, não solte ela, use ela, porque você está e colocou a mão no arado, não pode voltar atrás. Eis que a espada que o Senhor colocou na tua mão de justiça, ela está a favor do povo de Deus. Aleluia! Deus, Ele vai colocar na mão dos teus inimigos o cálice do sofrimento. Ele vai colocar nas mãos dos teus inimigos o cálice do sofrimento. O que Satanás quis colocar na tua mão para te destruir,
vai voltar imediatamente para Ele. E Deus está zelando por cada vida aqui nessa noite. Igreja do Senhor, não desanime. Igreja do Senhor, não desista. Igreja do Senhor, não se entregue. Porque a espada de justiça de Deus está ao teu favor. A espada de justiça de Deus está ao teu favor nessa noite. Queridos, eu quero agradecer nesse momento pela oportunidade que Deus tem nos concedido, pela vida do nosso pastor Flávio, pelo qual nos deu um convite, e viemos atender por misericórdia. Que Deus possa estar abençoando de uma maneira particular a sua vida. Deus é contigo. Amém.